E aí, Magiqueiros? Bora jogar o Magic? Bom, mais um deck aqui pra vocês, né? Esse deck aqui é mais um azul e preto, com aquela habilidade de fazer com que o seu oponente jogue cartas do topo do Grimório dele direto pro cemitério. É uma habilidade divertida, faz muita raiva no seu oponente, mas lógico que tirar 20 pontos de vida do seu oponente é muito mais fácil do que fazer com que ele perca 60 cartas do baralho. Um amigo meu fala isso. Mas é válido tentar dessa forma. Vamos lá. Temos aqui Portão da Guilda de Mir. Entra em jogo virado. Vira, adiciona uma azul e uma preta. Tenho dois dele. Temos o Aqueduto de Mir, né? Ele entra em jogo virado. Quando ele entra em jogo, eu devolvo um terreno que eu controlo para a mão. Ele tem vira, adiciona um azul e uma preta. Adiciona dois. Catacumba Submersa. Entra em campo de batalha virado, a menos que eu controle uma ilha ou um pântano. E ele tem vira, adiciona um azul ou uma preta. 4 dele. Watergrave, né? Terreno, ilha, pântano. Vira, adiciona um azul, uma preta. E quando ele entra em jogo eu posso pagar 2 de vida. Se eu não fizer isso, ele entra em jogo virado. Temos também Paraíso Inexplorado. Ele tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor, reserva de mana. Só que no início da minha próxima fase de desvirar eu tenho que devolver Paraíso Inexplorado para minha mão. 2. Agora 4 ilhas. 5 pântanos. Então os terrenos são esses. (20 terrenos, 40 mágicas. Vamos lá nelas. Temos aqui o Caranguejo de Edro, né? Tem até a aterragem. É um mana 0/2. E toda vez que entra um terreno no campo de batalha sob meu controle, o jogador alvo coloca os 3 cards do topo do Grimório dele no próprio cemitério. 4. Temos o Fantasma de Jace, 1 mana 1/1, voar, e ele ganha +4/+4 enquanto o meu oponente tiver 10 ou mais cards no cemitério. Esse aqui tem que colocar 4 dele também. Atacar na jugular. Instantânea 2 manas. Destrói criatura alvo que não seja artefato. Muito bom. Twincast. 2 manas. Eu faço uma cópia da mágica instantânea ou feitiço alvo. E eu escolho novos alvos para essa cópia. Tenho 2 deles. Tem aqui Vislumbre do Inimaginável, né? 2 manas. O jogador alvo coloca os 10 cards do topo do Grimório dele no cemitério. 3. Fuga de mana. Instantânea 2 manas. Anula a mágica alvo a menos que o seu controlador pague 3. Anula. Um Anjo Ilusório. 3 manas. Voar. Quando eu jogo ele eu não posso jogar mais nenhuma mágica nesse turno. É um 4/4. Legalzinho ele. Propaganda. Encantamento 3 manas. As criaturas não podem me atacar a menos que o seu controlador pague 2 para cada criatura que tá me atacando. Por quê? Por ser um deck que tem menos criaturas, então eu fico muito vulnerável. Isso aqui é uma forma de impedir possíveis ataques. Tenho 3 dele. Dimir, Doppelganger. 3 manas, 0/2. Eu pago 3, remove um card de criatura alvo de um cemitério do jogo. E ele se torna a cópia daquele card. E ainda ganha essa habilidade. Bom.
Gomazô de guarda, 3 mana, 1/3, voar, defensor e previne todo o dano de combate que seria causado nele. 2 dele. Funeral mental, feitiço 3 manas. O oponente alvo revela cards do topo do Grimório dele até revelar 4 cards de terreno. E coloca todos os cards revelados dessa maneira no cemitério. 4 dela. Temos o Lazav, Demi Mastermind. 4 manas, 3/3, resistência à magia. Lazav, Mentor dos Dimir. 4 manas, 3/3, resistência à magia. Toda vez que um card de criatura é colocado no cemitério de um oponente vindo de qualquer lugar, eu posso fazer com que Lazav se torne uma cópia daquele card, com exceção de que seu nome ainda é Lazav, Mentor dos Dimir, ele é lendário, além de seus outros tipos, e ganha resistência à magia e essa habilidade. Muito boa ela. É um dos que pode copiar o Enraku quando ele vai para o cemitério. Então o que? Enraku foi, por mais que ele vai embaralhar todo o cemitério no deck de novo, ele copia o Enraku. Então você tem um Enraku sob seu controle. Isso é muito bom. E justamente o Enraku é uma das cartas que acaba com toda essa temática de jogar do topo no cemitério. Temos o Duskmantler Seer, Vampiro Mago, 4 manas, 4/4, voar. No início da fase de manutenção de cada jogador, aquele jogador revela o card do topo do seu Grimório, perde vida igual ao custo de mana convertido do card e coloca o card na mão. Tipo compra uma carta extra, digamos assim. Bom demais também. Círculo, Lobotomista Dimir, 4 manas, criatura lendária e humano mago. Isso é muito bom, porque toda vez que eu faço a mágica azul, removo o card do topo do Grimório do jogador alvo. Toda vez que eu faço a mágica preta, removo o card do topo do Grimório do jogador alvo. E os meus oponentes não podem jogar. E o meu oponente, no caso, ele não pode jogar cartas que não seja terreno, com o mesmo nome do card removido de jogo com ele. Então, isso aqui rebenta o deck do seu oponente. Ecos persistentes, né? Combina muito com traumatizar. Traumatizar é 5 manas, tá em japonês, só que o jogador alvo, meu oponente, ele coloca metade do Grimório dele no cemitério arredondado para cima. Então o que? Pega metade das cartas dele arredondado para cima e cemitério. Isso que essa carta faz. E o Ecos Persistente, feitiço 5 manas. Eu removo todos os cards no cemitério. Eu pego todos os cards do jogador alvo, no cemitério do jogador alvo. Para cada card no cemitério que não seja terreno do meu oponente, eu vou procurar no Grimório dele por cards com aquele mesmo nome. E eu removo tudo de jogo. Ou seja, ele tem card, por exemplo, vamos lá, ele tem um propaganda no cemitério dele. Então eu procuro por cards igual a propaganda no Grimório dele e removo todas de jogo. Então removo o cemitério do meu oponente, mais todas as cartas que tiver o mesmo nome no cemitério do deck. Então, uma carta muito boa. Aberração Consumidora. Criatura horror 5 mana, estrelinha, estrelinha. O poder e resistência de aberração consumidora é igual ao número de cards no cemitério dos meus oponentes. E toda vez que eu conjuro uma mágica, cada oponente revela cards do topo do seu próprio Grimório até revelar um card de terreno. Depois coloca aqueles cards no próprio cemitério. Muito bom. E o Jace, Adepto da Memória. 5 manas, 4 marcadores de lealdade.
coloco um, eu compro um card, o jogador-alvo coloca o card do topo do Grimório dele no próprio cemitério. Eu pago não coloco mais, eu coloco nenhum. 0, o jogador-alvo coloca os 10 cards do topo do Grimório dele no próprio cemitério. Ou removo 7 marcador de lealdade. Um número qualquer de jogadores alvo compra 20 cards, cada um. O deck em si é esse. O sideboard é o intuito de acelerar o deck. Acelerar o deck e retirar algumas coisas de um deck do oponente que pode travar o seu deck. Temos o Preordenar, Feitiço a Mana, que faz Vidência 2, compra um card, 2 desse. Procura no tomo, 1 mana, o jogador-alvo coloca os 5 primeiros cards do seu Grimório no cemitério. Esculpir a Mente, Feitiço, 2 manas. O oponente alvo coloca os 7 cartas do topo do Grimório dele no cemitério. 4. E o Sacramento Sadista. Sacramento Sadista, 3 manas. E tem o key card dele que é 7. Né? Eu procuro no Grimório do jogador-alvo por 3 cards. Eu procuro e exilo. Só que se eu paguei o custo de key card dele que é 7, ao invés disso, em vez de procurar 3, eu procuro por 15. Por 15 cards e exilo. Então o que? No caso de um eventual aquela linha de força do branco que o jogador-alvo não pode ser, que impede do jogador de ser alvo de mágica ou habilidade, isso acaba com esse deck. Entendeu? O tipo de carta que toda a estratégia desse deck termina nele. Sendo que se você joga isso daqui, a menos que ele não esteja em jogo, você pode remover a linha de força do deck do seu oponente. Isso também vale para o Enraku. Só que o Lazav também é um dos pontos que faz com que o Enraku indo pro cemitério seja até certo ponto uma vantagem. Só que nada disso funciona se sua mão estiver toda avacalhada. Por quê? Porque na teoria tudo funciona, mas na prática, se sua mão estiver avacalhada, você vai perder. Se não vier terreno, você vai perder. Se a mágica que você precisa não vier, você vai perder. Então o que? Na prática é tudo maravilha. Tudo lindo. Ó, na teoria é tudo lindo, mas na prática o negócio muda de figura. Então, gente, gostou? Joinha. Vai lá no Face, tem um monte de mediqueiro de plantão de bobeira lá. Entendeu? Olha os outros vídeos. Sabe, tem bastante deck bacana que eu tô mostrando. Futuramente eu vou trazer mais deck pra vocês. Comenta. Gostaram do deck? Ficou bom? Comenta aí o que eu posso tirar, o que eu posso substituir. Entendeu? E até o próximo deck, rapaziada.